Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 4. Se você ainda não está inscrito no canal Math for All, aproveita e clica aqui nesse ícone que está aqui no seu canto inferior do vídeo e você vai se inscrever automaticamente no canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Vamos lá! O problema de número 4 diz o seguinte: um número entre 1 e 200 é escolhido aleatoriamente. Calcular a probabilidade de que seja divisível por 5 ou por 7. Muito bem, antes de começar a resolver esse problema, eu tenho que fazer algumas observações. Na matemática, a gente tem sempre que tomar cuidado com alguns conectivos, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, ou, quando a gente fala aqui, por exemplo, e, né, são conectivos que vão dar uma conotação diferente para o nosso resultado. A gente está aqui com dois eventos possíveis. Eu vou separar aqui de maneira bem rápida aqui, só para vocês compreenderem. O evento letra A, né, que eu vou representar aqui pela letra A, seria o evento onde o número é divisível por 5, ok? Então, o número é divisível por 5, ok? Então, esse seria o nosso evento A. Qual seria, então, o evento B? O número é divisível por 7. Bem, um erro muito comum é, então, o aluno calcular a probabilidade do evento A, calcular a probabilidade do evento B e somar, porque em matemática o conectivo ou geralmente está ligado a somar, a adição, e o conectivo e geralmente está ligado à multiplicação ou ao produto. Mas por que esse é um erro comum? Porque existem números que são divisíveis tanto por 5 quanto por 7. Ou seja, eu estaria contando esses números tanto no evento A como no evento B. Ou seja, eu estaria contando o mesmo número duas vezes. Então, eu não posso simplesmente calcular a probabilidade de A, calcular a probabilidade de B e simplesmente somar. Não, de maneira nenhuma. O que nós vamos precisar fazer é justamente considerar que existem números que são divisíveis ao mesmo tempo por 5 e por 7, a saber, os números que forem divisíveis por 35. Então, para nos ajudar a raciocinar, nós vamos construir um diagrama. Esse diagrama ilustra o que nós vamos chamar de princípio da inclusão e exclusão, ok? Princípio da inclusão, exclusão. Ok? Inclusão e exclusão. Muito bem. O que diz esse princípio? Esse princípio diz o seguinte: eu tenho dois conjuntos A e B, não necessariamente disjuntos. Não necessariamente disjuntos, ou seja, conjuntos que têm uma interseção possivelmente não vazia, certo? Então, eu vou representar aqui a interseção pela cor laranja e aqui eu vou colocar da seguinte forma, né? A inter B, certo? Já a união eu vou representar da seguinte forma. Na cor verde, eu vou representar os elementos que estão em B, né, mas não estão em A. Ou seja, esse aqui seria o conjunto B menos A. Certo? Já na cor violeta, ou roxo, né, eu vou representar os elementos do conjunto A menos B, ou seja, os elementos de A que não estão em B. Então, perceba o seguinte, perceba que ao contar
os elementos de A e somar com a contagem dos elementos de B, eu estou contando o A menos B, eu estou contando o A inter B, né? Uma vez que o A menos B unido com o A inter B é exatamente o A, eu vou colocar isso como observação, tá? Perceba que A unido, ou melhor, A é igual a A menos B unido com A inter B. Perceba também que B é B menos A unido com A inter B. Então, o princípio da inclusão e exclusão diz que se eu for unir A e B, né, a cardinalidade da união é a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B menos a cardinalidade de A inter B. Justamente por quê? Porque quando eu faço a união de A com B, eu estou, ao calcular a cardinalidade de A, eu estou calculando a cardinalidade de A inter B. Ao calcular a cardinalidade de B, eu também estou calculando a cardinalidade de A inter B. Ou seja, ao somar, se eu simplesmente somo cardinalidade de A mais cardinalidade de B, eu estou somando duas vezes a cardinalidade de A inter B. Então, como eu somei duas aqui, eu desconto uma e obtenho, então, a cardinalidade de A unido com B. Esse é o conteúdo do princípio da inclusão e exclusão, ok? Muito bem. Entendido, então, esse princípio, para calcular a probabilidade da união, então, eu terei que calcular a probabilidade de A, a probabilidade de B e a probabilidade de A inter B. Então, eu vou ter que calcular três probabilidades aqui. Bom, para calcular a probabilidade de A, a gente sabe que isso é a cardinalidade de A, né, dividido pela cardinalidade do espaço amostral. Ok? Deixa eu só colocar aqui os parênteses aqui que eu esqueci na anotação, não é isso? A gente está usando a anotação com parêntese. Então, vamos colocar aqui. Ah, que eu já tinha colocado. Muito bem. Então, qual é a cardinalidade de A? A é o número que é divisível por 5. Eu tenho quantos números? Eu tenho números de 1 a 200. Então, quantos deles são divisíveis por 5? A resposta para essa pergunta é precisamente eu pegar a parte inteira da divisão de 200 por 5, certo? Então, isso vai ser a parte inteira da divisão de 200 por 5. Por quê? Porque, como eu começo aqui do número 1, então, o primeiro número divisível por 5 vai ser o 5. E a cada 5 números, eu vou tendo um novo divisor. Então, é justamente por isso que eu pego 200 e divido por 5. E eu tomo a parte inteira por quê? Porque pode ser que essa divisão não dê exata. Então, poderia ser que eu parasse antes, né? Que eu parasse antes de obter um novo múltiplo de 5. Então, nesse caso aqui vai ser exato. Mas caso não fosse, eu teria que contar só até esse número, né? Por exemplo, se eu fosse dar o número 202, não daria exato, porém acrescentar o 201, 202 não acrescenta um novo múltiplo de 5. Tudo bem? Então vamos lá. E dividir pelo espaço amostral, que é 200. Ok? Muito bem. 200 dividido por 5. Para dividir por 5, eu posso fazer o quê? Eu posso dividir por 10 e multiplicar por 2. Dividir por 10 é eu cancelar aqui um zero, então fica 20, que multiplicado por 2 dá 40. Então, isso seria 40, né? A parte inteira de 40, como deu exato, é o próprio 40, dividido por 200. E aí eu simplifico, isso é 4 sobre 20, que eu posso simplificar tanto em cima como embaixo por 4, então isso vai ficar 1/5, ok? 1/5. Probabilidade de B. Vamos fazer o mesmo raciocínio, só que agora a divisão é por 7. Muito bem, vamos lá. Então, é a cardinalidade do evento B dividido pela cardinalidade do do espaço amostral. Isso vai ser o quê? Vai ser parte inteira de 200 dividido por 7. Perceba que agora não vai dar exato, não é isso? Não vai dar exato. Então, vamos lá.
Vamos chegar, então, aqui numa aproximação aqui para essa divisão de 200 por 7. Vamos lá. Vamos fazer aqui um pequeno rascunho, tá? Vamos colocar aqui. Eu vou dividir 200 por 7. Então, aqui eu coloco 2, não é isso? Fica 14. Quando subtrai, sobra 6. 60. 7 vezes 8 é 56. Né? E restou 4. Então, isso vai ficar 28, né? Mais 4 sétimos. Então, a parte inteira é justamente o quociente aqui. O que vem depois da vírgula não me interessa, só me interessa o que tem aqui antes da vírgula. Então, isso aqui vai ser 28. Então, aqui é 28 dividido por 200. Perceba que dá para simplificar por 4. Então, simplificando por 4, aqui fica 7 e aqui fica 50. Muito bem, estamos quase terminando. Agora vamos para a probabilidade da interseção. O que é a interseção? É um número ser divisível por 5 e por 7 ao mesmo tempo, ou seja, ser divisível por 35. Então, isso é a cardinalidade de A inter B dividido por cardinalidade de ômega. Isso é a parte inteira de 200 dividido por 35 dividido por 200. Vamos lá, 200 dividido por 35. Vamos dividir primeiro por 5 e depois a gente divide por 7. 200 dividido por 5 é o mesmo que dividir por 10 e multiplicar por 2. Então, é 40. 40 dividido por 7. Perceba que 7 vezes 5 é 35. Então, 40 dividido por 7 vai ter como quociente 5 e vai sobrar um resto 5. Ou seja, então isso aqui é 5, né? Dividido por 200. Simplificando por 5 no numerador e no denominador, a gente vai obter 1 sobre 40. Ok? Então, agora basta a gente aplicar o que a gente acabou de aprender aqui, né? Que é o princípio da inclusão e exclusão. Então, a probabilidade da união vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da união. Ok? Da interseção. Ok? Então, vamos lá. Na realidade, esse também é um dos resultados que nós demonstramos na nossa aula número 2, né? A gente enunciou esse resultado como um teorema. Se você voltar no nosso vídeo lá de aula teórica, a aula número 2 de espaço amostral e probabilidade de Laplace, você vai ver que a gente tem justamente esse resultado enunciado lá, que é a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Então, eu poderia simplesmente partir desse resultado, né, que já está demonstrado lá naquela aula, mas eu quis aqui, para esse vídeo aqui também ficar um pouquinho mais completo, eu quis exibir de onde aqui vem o resultado. Aqui eu tenho uma justificativa um pouco diferente, né, me apoiando aqui no princípio da inclusão e exclusão. Lá na outra aula, na aula número 2, eu faço um resultado apoiado em outras propriedades e proposições que eu já tinha demonstrado naquela aula teórica. Então, dá uma conferida lá naquela aula, ok? Se você tiver interesse de entender um pouco mais a fundo, né, sobre a teoria. Então, basta substituir aqui agora os valores, não é isso mesmo? Vai ser, então, 1/5 mais 7/50 menos 1/40. Então, 50 vezes 40, isso dá... Eu posso colocar aqui, na verdade, 200, né? 200 como sendo o MMC, não é isso mesmo? O MMC entre 50 e 40 é 200. 200 dividido por 5 é 40, né? Então, aqui fica 40. Mais 200 dividido por 50 é 4 vezes 7, 28. Menos 200 dividido por 40 é 5 vezes 1. Então, isso é 5. Muito bem.
Vamos agora simplificar. 28 menos 5 dá 23, então isso é 63 sobre 200. Ok? Então, a nossa resposta é justamente 63 sobre 200.